Muito boa noite, irmãos. Boa noite aos nossos amigos que nos assistem através da internet. Gostaríamos de agradecer pela sua participação. Gostaríamos também que você compartilhasse com alguém. Se você ainda não se inscreveu, inscreve aí no nosso canal. E é a maneira de você estar contribuindo com esse ministério tão sublime que é a transmissão da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre perdas, algo que todos nós passamos e como lidar com essas perdas. E vamos usar o texto de Gênesis, capítulo 23, e nós não vamos ler os 20 versos todos, mas você pode fazer uma análise na sua casa com mais cautela. Nós vamos ler somente os 3 primeiros versos, que diz assim: Foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Querite-Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Depois levantou Abraão de diante da sua morte e falou aos filhos de Et, dizendo: Estrangeiro e peregrino sou entre vós, dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta diante da minha face. Que Deus nos abençoe a sua palavra. Como lidar com as perdas? Esta é uma pergunta que tem várias respostas dependendo da reação que a gente tem diante das perdas. Quando nós passamos pela vida, normalmente nós perdemos coisas. Nós perdemos entes queridos, nós perdemos bens materiais, nós perdemos amigos, nós perdemos trabalho, às vezes muito importante, e até perdemos animais de estimação, que passamos por essas dores terríveis. Então as perdas, elas ao longo da vida, elas vão se tornando cada vez maiores e cada vez mais dolorosas. A nossa vida aqui na Terra, nós somos como flores, né? Que o vento vai despetelando aos poucos, né? Até destruir. Todo mundo passa por perdas, isso é fato. Mas nem todo mundo lida com as perdas do mesmo jeito. Mas você precisa saber que uma perda não lhe faz um perdedor. Isto é uma verdade que nós precisamos de compreender. Você pode lidar com as perdas como um vencedor. No livro de Gênesis, capítulo 23, em que nós lemos, nós temos a história de Abraão. Abraão era um homem acostumado a ganhar. Ele lidou com a maior perda da sua vida quando ele menos esperava, a morte da sua esposa Sara. E diante daquele momento tão triste, Abraão, ele emergiu daquela experiência mais vencedor e mais forte do que nunca. Quando estudamos a história de Abraão e Sara, nós percebemos que, ao lado de um grande homem, existe sempre uma grande mulher. Abraão e Sara eram meio-irmãos. Eles se conheciam de longas datas. Naquela época era permitido o casamento de meio-irmãos. Algumas vezes Abraão errou. Outras vezes foi Sara quem errou, mas sempre estiveram juntos. Bem diz a Bíblia que quem encontra uma esposa acha uma boa coisa e alcança o favor do Senhor. E Abraão encontrou uma boa esposa e encontrou o favor do Senhor. Então você pode ganhar muitas coisas neste mundo, mas as suas maiores conquistas estão na sua família e no lar. Foi o caso de Abraão.
Então, diante dessas verdades, cuide bem da sua família, cuide bem do seu lar, ou você vai se lamentar muito quando perdê-la. A história diz que Sara viveu 127 anos e aí chega a morrer. E Abraão lamentou a sua morte, verso 1 e verso 2. Só que não foi um choro de remorso, não foi um choro de desespero, foi um choro de saudade. Quando sofremos perdas, é natural que choremos. É natural que venhamos a lamentar. Mas a pergunta é: que tipo de choro é o seu? Depois do choro, Abraão se levanta, diz o verso 3. Os vencedores caem, mas se levantam. Vencedores choram, mas enxugam as suas lágrimas. Foi o que Abraão fez. Abraão, ele não fica lamentando uma perda, ele levanta e age. Abraão tinha que fazer algo que seria ao mesmo tempo uma medida prática e uma atitude de fé. Quase sempre as duas coisas andam juntas, atitudes práticas e medidas de fé. E ao mesmo tempo Abraão tinha que comprar ali um lugar para sepultar a sua esposa. Ele precisava providenciar uma sepultura para Sara. E como fazer isso? Tá? E como fazer isso? Sendo nômade, ele não tinha possessão naquela região. Como comprar uma sepultura? Como fazer isso? Comprar uma caverna era uma medida prática e, ao mesmo tempo, uma declaração de fé de que um dia aquela terra seria sua, né? Seria da sua família. Se Abraão mandasse o corpo de Sara para Harã, perderia o testemunho. Se aceitasse um empréstimo de terra, perderia a sua independência. Há perdas que não podemos evitar, mas também há coisas que precisamos manter, mesmo diante das perdas. Diante das perdas da vida, nós devemos agir como Abraão. Abraão agiu com extrema nobreza. Se ele aceitasse o empréstimo, não havia garantia de que a sepultura da sua esposa seria respeitada no futuro. Quase sempre o barato sai caro. O preço proposto por Efron foi exorbitante, mas Abraão fez questão de pagá-lo. Um vencedor lida por perdas sem avaliar custos. Na caverna de Macpela, em Hebrom, Abraão sepulta sua esposa Sara. Ali, anos depois, foram sepultados o próprio Abraão, Jacó, Isaque e José. Até hoje você pode ir a Hebrom e visitar aqueles túmulos. Ali está uma prova de que Deus é fiel. E um exemplo de um vencedor, de como um vencedor lida com as perdas. A pergunta é: o que nós podemos aprender com essa história? Tem algumas coisas, pelo menos 4 pontos, que nos dá uma lição maravilhosa nessa história de Abraão com a perda da sua esposa. Primeiro, as perdas fazem parte da nossa vida. E nós estamos vivendo um período de grandes perdas. Muitas pessoas estão perdendo seus empregos, muitas pessoas estão perdendo seus familiares, muitos estão perdendo seus amigos, muitos estão perdendo os seus negócios.
Existe uma perda generalizada no mundo. E como lidar com isso? A primeira lição que nós precisamos aprender é que as perdas fazem parte da vida. Sara viveu 127 anos, mas morreu. E nós não devemos pensar que Deus estava tratando mal a Abraão. Não, a morte é um fato. Vencedores também perdem. Vencedores também morrem. Então essa é a primeira lição que a gente pode tirar. A segunda lição que nós podemos aprender nesse texto é a seguinte: não tenha vergonha de chorar suas perdas. Não tenha. Permita vivenciar sua dor. Deus se importa com você. Os irmãos se importam com você. Os amigos se importam com você. Você não está sozinho. Tem muita gente com você nesta hora. Então Abraão, diante daquela grande perda, ele lamenta, ele chora. Ele não tem vergonha de chorar. Só que é um choro consciente, controlado, porque ele sabia da promessa. A terceira lição que nós podemos aprender nesse texto é que nós não devemos nos apegar demais às perdas. Nós não devemos nos apegar demais às coisas, porque elas se perdem rapidamente. E a vida segue em frente. Quando a gente reage assim, a gente toma medidas práticas e a gente toma atitudes de fé. E isso nos faz um vencedor. Isso nos faz uma vencedora. A quarta lição que aprendemos nesse texto é a seguinte: diante das perdas, não perca a sua dignidade. Diante das perdas, não perca a sua dignidade. Abraão não aceitou perder a sua dignidade. Ele não aceitou empréstimo. Ele não aceitou um pedaço de terra como doação, porque aquilo feria a sua dignidade. Abraão decidiu comprar por um preço caríssimo um local para sepultar a sua esposa, porque ele tinha dignidade. Então, diante das perdas, não perca a sua dignidade. Os heteus referiram-se a Abraão como príncipe de Deus. O homem que sabe lidar com as perdas com dignidade, ele é chamado de príncipe de Deus. E Abraão agiu como tal, sem terra, sem esposa, mas com Deus. Talvez você esteja perdendo coisas nesta hora, nesses dias. Talvez você esteja lamentando perdas. Talvez o desespero queira tomar de conta da sua vida. Mas tenha dignidade como Abraão. Você pode ter perdas, mas se você tem Deus, você é um vencedor. Então eu gostaria de concluir dizendo o seguinte: você que está passando por perdas, você gostaria de pedir a Deus que o ajude a lidar com as perdas de maneira vitoriosa? Então, se você gostaria de fazer isso no silêncio do seu quarto, no calado da noite, você clama ao Senhor dos céus e Ele te dará sabedoria suficiente para lidar com as perdas. Você quer interceder por uma pessoa que perdeu algo ou alguém? Então tenha Abraão como espelho. Tenha Abraão como exemplo. Mantenha-se de cabeça erguida diante das perdas, porque maior é o nosso Deus do que as nossas perdas. Então, esta é uma lição que eu gostaria de deixar para meus queridos irmãos, de deixar para os meus amigos, para aqueles que me ouvem neste momento tão sombrio que nós estamos passando. Nós precisamos aprender
a lidar com as perdas. Que Deus nos conceda a graça de lidar com elas quando chegar até nós, com a cabeça erguida, com a dignidade e com a esperança no Senhor. Que Deus nos abençoe. Oramos mais uma vez. Soberano e grande Pai, diante da Tua face nos encontramos para Te pedir socorro. Socorro pelos nossos familiares, socorro pela nossa nação, socorro pela Tua igreja, socorro por aqueles que sofrem e choram, por aqueles que estão atribulados e consternados com as perdas, que eles possam buscar em Ti o socorro, a esperança, o conforto e a alegria para superá-las, porque só de Ti vem o nosso auxílio. É o nosso clamor e oração em nome de Cristo, Jesus nosso Senhor. Amém. Muito obrigado.